Olá, está começando mais um Literoucos, o programa que fala sobre a vida, que fala sobre a alma, que fala sobre literatura. E hoje, no formato Tô em Casa, nós estamos recebendo uma linda poeta, contista, que tem diversos livros publicados, é uma das editoras da revista digital Ruído Manifesto. Estou falando dela, da Divanise Carbonieri. Olá, Divanise. Olá, tudo bem, Alex? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa no formato Tô em Casa. E tudo pode acontecer no Tô em Casa, viu? Então, o gato pode passar, o cachorro pode latir, o telefone pode tocar. Ou seja, o Tô em Casa é um desafio para quem trabalha. Com certeza. Mas é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, lembrando que o nosso programa está disponível já no Facebook da Top Cabo. Nós estamos sendo direcionados ao canal número 8 Top Cabo da TW Speed aqui em Sinop região e em breve nos melhores formatos de podcasts e no YouTube. Divanise, a gente sempre começa o nosso programa perguntando: o que é literatura para você? Então, pergunta difícil, né, Alex? Mas é uma pergunta assim que muitos autores já se debruçaram, né, sobre ela e que na verdade a gente nunca tem assim uma resposta definitiva e que elimine todas as possibilidades de outras respostas, né? Mas buscando um pouquinho na teoria literária, né? Tem um teórico que se chama Terry Eagleton, é um teórico inglês, que ele vai dizer assim: a maioria das definições para a literatura, elas têm alguma exceção, né? Mas você pode pensar, de acordo com ele, a melhor definição de literatura seria você pensar que para cada sociedade, em cada momento da história daquela sociedade, é a escrita, ou então a fala, né? Porque existe também literatura oral, valorizada como tal. É o que uma sociedade valoriza, altamente valorizada, né? Uma escrita altamente valorizada como literatura. E isso muda de acordo com o tempo, né? Com a história. Então, muitas vezes o que era considerado literatura no passado, hoje pode não ser. E o que é considerado literatura hoje, no futuro pode não ser. E muda também de sociedade para sociedade, né? O que nós aqui no Brasil consideramos literatura, talvez se você for os aborígenes da Austrália, talvez tenha uma outra concepção de literatura, né? Então, é sempre algo que muda de acordo com o contexto e a época. Certo. O Miguel de Cervantes, Divanise, dizia o seguinte: que o poeta pode contar ou cantar as coisas, não como foram, mas como deviam ser. Você que é poeta, você conta e canta as coisas como devia ser ou como foram? Então, até lembrei de uma frase do Manuel de Barros, né? Que diz assim que a poesia é sobre aquilo que não aconteceu. É isso Ele mesmo. faz uma brincadeira, talvez, com a prosa, né? E com isso que você falou, né? Principalmente a história tenta narrar aquilo que aconteceu, né? Os fatos. Mas mesmo isso que a gente chama de fatos, eles são interpretados por pessoas, né? Então, às vezes, por exemplo, um acidente de trânsito, você pega várias pessoas que presenciaram, cada uma tem um relato, uma versão do acidente, né? E a partir do conjunto de todas, você pode ter mais ou menos uma reconstituição, mas uma reconstituição total é impossível, né? A gente sempre vive num grau de ficcionalidade, né? De invenção, mesmo do cotidiano. E a literatura, então, traz essa invenção, assim, intensifica essa invenção, essa ficcionalidade da realidade. Entendi. Nós estamos conversando hoje com a poeta, escritora, contista Divanise Carbonieri. A gente tem uma satisfação grandiosa em receber em nosso programa. Nós estamos aqui tentando provocá-la, mas ela está indo bem, né? Será? Bom,
Dionísio, o Vitor Hugo diz o seguinte, que o poeta é o mundo encerrado num homem. É isso mesmo? Pode ser numa mulher também, né? Sim, sim, eu acho que ele quis dizer assim no modo mais de É, espécie. então, muitas vezes as pessoas usam, né, a palavra homem para se referir à humanidade, né? Só Aham. que a gente ultimamente tem questionado isso, né? Porque Ah, mesmo que legal. tenha essa visão geral, na verdade você está marcando um gênero, né? Como se o gênero masculino fosse Entendi. o neutro, fosse o geral, fosse o universal. E a gente sabe que não é, Entendi. né? Então a gente tem o esforço Uhum. de incluir as mulheres. Então, eu acho que sim, que é alguém que tem um mundo dentro de si, mas assim, não só o poeta, né, ou a poeta, qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem um universo dentro de si, né? E pode expressar esse universo através de várias coisas, né? Não só através da poesia, através de qualquer trabalho, uma pessoa pode expressar o que ela tem dentro de si. A poesia é mais uma dessas atividades possíveis, né? E que dá vazão para tudo isso que é o ser humano, né? Você acha que as pessoas estão gostando mais de poesia ou não? Porque assim, a gente teve uma parada aí nos anos 80, vamos dizer assim, no sentido de vendas, né? Best-sellers de poesias aí, no sentido. Depois a gente valorizou muito, por exemplo, o Paulo Leminski. Sim. E, e aí, assim, hoje, o que você sente hoje sobre as pessoas quando você fala assim, sou poeta? Existe uma receptividade ainda ou existe um estranhamento? Então, eu acho que infelizmente as pessoas não estão lendo tanta poesia assim, principalmente poesia contemporânea, feita agora. Um dia eu fui numa livraria aqui de Cuiabá, uma grande livraria dessas Mega Store, e na prateleira lá que era reservada para poesia, só tinha um pedacinho assim, poesia. Só um pedacinho. E eu fui olhar os poetas que estavam ali e eram todos poetas mortos, assim, já consagradíssimos, tipo do Drummond, Manuel de Barros. E daí eu falei assim, gente, mas e a poesia viva? E a poesia que está viva, que está sendo feita hoje em dia? Porque essa poesia é importante para nós, porque ela diz diretamente ao nosso tempo, né? Não que os grandes mestres não sejam importantes da gente ler, mas assim seria importante também a gente ler a poesia que está sendo feita na atualidade. E eu sinto que ela está distante das pessoas comuns, dos jovens, da escola. A literatura que é produzida em Mato Grosso, a poesia que é produzida em Mato Grosso, muitas vezes não chega nas escolas mato-grossenses, né? Não chega para os jovens. E é uma perda, né? Porque eu acho que aquilo que é produzido na sua terra tem muito a te ensinar, né? Sobre a sua terra e sobre você mesmo, o modo como você vive. O que eu percebo, assim, que quem lê poesia hoje em dia, a gente até brinca, né? Que a gente escreve para os pares. Quem lê poesia são os outros poetas, né? A gente está sempre conversando com os pares. De vez em quando a gente consegue uma inserção assim para o leitor comum, para os jovens em formação, né? Mas é uma luta, a gente está aí lutando para poder aumentar isso daí. Mas você acha que isso é devido à perda de sensibilidade humana? Porque que a gente percebe assim, por exemplo, nós estamos chegando, nós passamos, né, de 100 mil mortes, a gente percebe que não tem mais uma sensibilização. Lógico que não generalizando, né, mas assim, a grande parte, a gente percebe que 100 mil, 120 mil, 200 mil, porque a poesia é a alma, né? Sim, pelo menos eu entendo que a poesia é a alma, é a sensibilidade. Será que não é porque nós estamos perdendo essa sensibilidade? Por isso que a poesia está ficando um pouco de lado? Ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que tem a ver, na verdade, assim, como as pessoas não são colocadas em contato com isso, né, com a sua cultura. A cultura é a alma de um povo, né? Então, se as pessoas são alijadas da própria cultura, né, e daí tem todas as políticas públicas, né, que têm que ser efetivas para a divulgação, para o fomento da cultura, isso daí não é
não é supérfluo. Na verdade, a felicidade de um povo está ligada a uma cultura forte, valorizada, e as pessoas, a maioria das pessoas deve ter acesso a essa cultura, né? Tanto a cultura popular como a cultura erudita, né? Então, todas as pessoas, o Antônio Cândido diz isso, né? Ele tem um texto que se chama O Direito à Literatura. Então, a literatura é um direito do ser humano, deveria ser. Todas as pessoas deveriam ter acesso a todos os tipos de literatura, até as formas mais refinadas, né? Desde as formas mais populares até as formas mais refinadas, e com isso formar um próprio repertório, né? Mas não acontece por problemas da educação, né? A gente não tem um incentivo, assim, para as pessoas lerem. Muitas vezes as crianças crescem em casas que não têm livros, elas não têm contato com os livros, com a literatura. Chega na escola, às vezes também por uma série de dificuldades, né, problemas estruturais, também não tem acesso à literatura na escola. Então, como é que vai se formar um leitor, né? Os anos iniciais, a infância, a juventude, são muito importantes para formar um leitor. Quem passa por isso, pela infância, pela juventude, sem ter se tornado um leitor, pode se tornar mais tarde também. Não é impossível, mas o ideal é que o leitor seja formado desde pequenininho, né? E que, mesmo antes de saber ler, que ele tenha contato com os livros para ele ser seduzido até pelo objeto livro, para que ele veja que ali tem algo interessante, né? Importante. Entendi. É, Hoje, Divanise, qual que é o papel do escritor ou do poeta? Então, a gente, assim, lógico que na nossa história a gente tem críticas, né, grandiosas, a grandes estéticas, como os parnasianos que viviam nas nuvens e não estavam nem aí para o engajamento social. Aí vem os modernistas, né, criticando muito, os realistas trazendo uma visão de realidade analisada, né, os naturalistas mais cientificista, mas eu queria ver contigo assim, qual que é o papel hoje do poeta ou escritor? Existe essa formação? Porque assim, eu vejo que grande parte de leitores que leem aí desde muito cedo viram escritores. A gente percebe muito isso. Mas aí, será que eles têm a ciência do seu papel como escritor, como ou tipo assim, vamos escrever por escrever? Como a gente outro dia eu li uma crítica dizendo assim, que tipo de escritor você quer ser? Aquele que não é lido, que é o intelectual, ou é aquele popular que é lido? Então, tipo assim, Tem que ter esse. Acaba tendo, né? Todo escritor quer ser lido. Isso pode ter certeza, que mesmo o escritor que escreve da forma mais erudita possível, ele gostaria de ser lido pelo maior número de pessoas, né? Então, o escritor, eu vejo assim, que ele é um profissional como outros. Assim, eu não endeuso a figura do escritor, né? Não acho que é um gênio que está acima do resto da humanidade, que está ali incompreendido. Não, eu acho que é alguém que tem uma função, um artista, né? É uma pessoa que tem uma função, como tem um engenheiro, como tem um operário, como tem um médico. Porém, como ele essa função é uma função específica. Qual seria essa função? A gente desnaturalizar aquilo que parece que está naturalizado. Você deu um exemplo excelente sobre as mortes, né? Então, parece que a gente está naturalizando 100.000 mortes. O escritor, o poeta, de repente, alguém que pode chamar a atenção para isso. Olha, isso não é natural. E como que ele vai fazer isso? Através da arte, né? Através da poesia, através da literatura. De alguma maneira que quebre essa sensação de naturalidade, de que está tudo bem, e faz as pessoas refletirem. Então, é importante a presença do escritor, a presença do artista, justamente para isso, porque o resto da sociedade precisa refletir, a gente tem que refletir o tempo todo, né? Sobre o que a gente faz, sobre o que a gente está naturalizando. Às vezes a gente está naturalizando um tipo de vida que não é o mais saudável, né? E a arte pode trazer isso para à tona, né? Para ser discutido.
Então, a figura do artista, e nisso incluo o escritor, é extremamente importante. As pessoas, às vezes, acham que a arte é uma coisa supérflua, né? O principal é a sobrevivência, né? A subsistência. Sim, você tem que ter a sobrevivência física, né? Do corpo, né? Mas a alma também precisa, né? Como diz, né? A gente não quer só comida, né? Nenhum ser humano vai ficar pleno, vai ter todas as suas potencialidades desenvolvidas se ficar só na comida, né? Se ficar só no alimento físico. Isso daí, o alimento físico é o primeiro, né? Todo mundo tem que comer todos os dias, né? 3 refeições por dia. Isso deveria ser algo assim que a gente nem tivesse que discutir, né? Mas não é, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso nem a isso. Mas isso, o alimento, é o primeiro passo, né? É o que um ser humano bem alimentado, então ele vai procurar outras coisas, outros interesses, né? E também tem que alimentar o cérebro, né? É, Que aí vem com a também. questão do livro, né? Por exemplo, uma Mas olha criança só, que não se alimenta bem, ela não vai conseguir estudar direito, né? Então, sim, o alimento é importante, mas ele é o primeiro passo, né? aí agora eu vou te provocar assim numa questão muito polêmica que teve essa semana, que eu estava te acompanhando, né? Ai, meu E Deus. aí, e aí uma grande poeta essa semana no Facebook diz o seguinte: eu que vivo dentro da universidade há 200 anos, já vi grandes pesquisadores, inclusive que admiro muito, serem arrogantes. Aí eu vou trazer um trecho de Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala assim: é, ele fala assim, ó, no dia que a universidade me deu um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. E aí eu fiz essa junção para você me falar um pouquinho sobre isso. O que é ser arrogante ali naquele quesito? Porque a gente já discutiu muito sobre o papel da universidade na sociedade, né? Das academias. E por isso que eu trago à tona, porque você é espetacular nesse quesito aí de desenvolver bem esse papel da universidade, do ser humano, quanto, né? Então, essa fala aí, né, era referente a um episódio específico, né, em que uma grande pesquisadora, né, conhecida, reconhecida no Brasil inteiro e principalmente dentro da universidade, né, uma pesquisadora que todos nós admiramos muito, ela fez um texto a respeito, e um texto que saiu num jornal de grande circulação nacional, a respeito de uma cantora pop que tinha feito um vídeo, uma cantora pop negra, e essa pesquisadora disse que era uma maneira de glamourizar a África. Se tivesse ficado só por aí, seria uma crítica normal em relação ao clipe. Porém, em algum momento, ela tentou dizer assim que aquela luta que aquela cantora negra estava fazendo não era a luta antirracista realmente importante. Essa glamourização da África não ia trazer não ia ser efetiva para a luta antirracista, né? E isso que gerou uma série de questionamentos, principalmente de pessoas negras, né? Dizendo assim, e é uma pesquisadora branca, né? Então, como que uma pesquisadora branca vai dizer para uma pessoa negra o que ela deve ou não fazer? E muitos outros professores da universidade defenderam essa pesquisadora porque realmente ela tem uma história, foi uma escorregadela, né, que ela deu. Só que eu estava dizendo assim, a gente também não pode dizer que ela não foi arrogante, né, nesse texto específico, né, não é porque ela é uma grande pesquisadora, que tem toda essa história, que ela não pode ser arrogante. A gente que vive dentro da universidade, a gente sabe, né, que muitas vezes você tem aquele pesquisador, aquele professor que você admira muito, mas você já viu ele em um outro momento ser arrogante, né? Porque às vezes também
a erudição também tira um pouco da paciência, eu acho, das pessoas em relação às pessoas comuns, né? Então, o tempo todo o intelectual tem que voltar para a realidade, né? E pensar como que as outras pessoas estão vendo aquela situação. Será que está todo mundo vendo como ele? Tentar traduzir, né, de uma maneira mais acessível aquele conhecimento todo, né? Então, não é tão simples assim. Não é que a gente tem que execrar essa professora, né? Mas eu acho que também a gente tem que discutir isso, e nós, intelectuais, a gente tem que saber que, às vezes, a nossa opinião não é muito bem-vinda, e isso é normal. Nem sempre as pessoas vão ouvir o que a gente tem a dizer e dizer, olha, que importante o que ela disse, né? A partir daí, vamos todos aceitar. Não. Às vezes as outras pessoas vão reagir, e o que a gente não pode jamais, e eu acho que estava acontecendo, talvez, né, é um desmerecimento. Então, porque as outras pessoas que estão criticando não têm a mesma erudição, não têm o mesmo nível de instrução que ela, como se essas críticas não fossem fundadas. Isso daí é um grande problema, né? Porque não é porque a pessoa não vem da academia, não vem da universidade, que ela não pensa. Que ela pode, né, opinar, não né? Pensa efetivamente. Então, sempre a gente tem que tomar esse cuidado, né? Será que a gente não está muito em cima do salto? Será que a gente não está se metendo numa coisa que, de repente, não é o que a gente sabe mais, né? Ter sempre essa humildade, eu acho. Tá certo. Nós estamos conversando com a grande poeta, escritora de Cuiabá, mato-grossense, a nossa querida Divanise Carbonieri, e nós estamos aqui discutindo, assim, uma saia justa, coloquei ela numa saia justa agora, mas que é bom se falar, né, que é bom se discutir, faz parte como se diz, da profissão professor, que a gente falou, né, de discutir os temas, mesmo que sejam torcidos pela sociedade, mas tem que discutir, tem que, né, desbravar. Nós temos a Renata que está acompanhando, ela disse assim, ó, a Renata de Mello, ó, bem isso, viu? Então ela concordou aí no que você se posicionou, e isso é importante. Agora, você acha, Divanise, que a universidade está bem distante da sociedade hoje? Ou não, ela está se encaixando. Por exemplo, se a gente for pegar pelas ciências políticas, né, grandes pesquisadores erraram muito nos últimos anos, né? Então, a gente percebe, acompanha alguns pesquisadores das universidades, e aí eles mesmos falam, né, tipo assim, parece que deu uma, sei lá, uma queimada em tudo aquilo que foi pesquisado de um dia para o outro, né? Então, você acha que está distante mesmo? Ou não? O professor universitário está se colocando acima? Como que você vê isso, Divanise? Não e sim, né? Eu acho que a universidade não, se a gente pensar bem, a universidade não está distante da vida cotidiana, principalmente, por exemplo, agora que estamos enfrentando uma pandemia, né? Quem que está fazendo as pesquisas para as vacinas, os testes mais rápidos, decodificar, né, o DNA, aliás, esse vírus nem tem DNA, né? O RNA do vírus, o genoma do vírus, quem está fazendo isso? É a universidade. E esse tipo de conhecimento é extremamente importante, né? Porque todos nós queremos uma vacina. Da onde vai vir a vacina? Né? Vai vir da universidade, vai vir dos pesquisadores, né? Então, veja, é algo que vai alterar a vida de todos, né? E é o que todos nós queremos. Então, ela não está distante. Em relação às ciências humanas, né? Das quais eu faço parte, né? Elas também não estão distantes da sociedade, né? São os pesquisadores de humanas, né? Que pensam a sociedade, né? Que ajudam a pensar a sociedade. Então, você falou dos cientistas políticos, é que assim, eu acho que a política ela é muito dinâmica e ela muda muito, né? Mas eu tenho, assim, um certo hobby, que eu fico assistindo o YouTube, eu fico assistindo vários analistas políticos, e eles diferem um do outro, né? Porque nada é homogêneo, realmente, né? Mas eu gosto muito de ouvir análises de pessoas que estudam
né, a sociedade, a organização política da sociedade, porque daí faz você refletir, porque os grupos, né, então, de repente, uma determinada classe social votava sempre de um jeito, tinha sempre uma perspectiva, e de repente mudou. O que fez esse grupo social mudar? Quais são as demandas desse grupo social que, de repente, aqui não estavam sendo atendidas e agora mudou para uma outra posição para ver se essas demandas são atendidas, né? Então, eu acho muito interessante e eu acho que é muito rico e nos ajuda, assim, a pensar sobre a sociedade, né? A literatura, por exemplo, o que talvez aconteça dentro da universidade em relação à literatura é que muitas vezes a literatura contemporânea, né, aquela que está sendo feita agora, não entra na universidade. Os professores, até por causa da formação, né, que todos nós fomos formados no cânone, né, com os grandes autores consagrados. A gente tende a ensinar para os alunos só o cânone, né, só esses consagrados, o que não tem problema, mas assim, você também tem que abrir para o novo, né, justamente para a gente conseguir pensar no nosso momento atual, né. Então, os professores que fazem esse esforço de trazer também para a sala de aula obras mais contemporâneas, né, eu acredito, e tem muitos, né, talvez não seja ainda algo geral, né, mas você tem muitos exemplos de professores que estão o tempo todo trazendo o novo. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, eu acho que é graças ao professor, tanto do nível fundamental quanto do nível universitário, que a literatura matogrossense está sendo divulgada, graças ao professor. A gente percebe, né, o papel importante que o professor tem de conhecer essa literatura e levar para os seus alunos, né, em vários eventos. Muita gente que compra os meus livros, por exemplo, ou é professor, ou é aluno de programas de pós-graduação ou de cursos universitários, né? E que são professores também dos níveis fundamentais, né? Então, na verdade, a figura do professor é muito importante também para a divulgação da literatura. E agora, entrando um pouquinho no seu eixo de escrita, mostra pra gente o seu último livro, se eu não me engano, é do Rinoceronte, não é? É o Rinoceronte, na verdade, que é o último? Esse ano eu publiquei 2 livros de poesia, né? Então, certo. Esse que você falou é o Satura do Rinoceronte. Isso. Esse dá para ver. Que Aí... foi lançado em fevereiro, né? Pela editora Patuá. Mas esse ano também eu lancei o Furagem. O Furagem, eu achei que o Furagem tinha sido antes. Não, mas tudo bem. Não, o Furagem saiu mais ou menos em abril, ele saiu durante a pandemia. Pandemia, E o Satura, ele saiu em fevereiro. Na verdade, assim, talvez o Satura fosse para sair o ano passado, mas essas coisas de editora sempre, às vezes, dá um atraso, né? Então, você veja que ele quase saiu o ano passado, né? Porque ele saiu em fevereiro, bem no comecinho do ano. Então, por isso que eu tenho 2 livros de poesia, assim, um atrás do outro. Mas não é que eles foram feitos, assim, um atrás do outro. Mas, um atrás do outro. É que mudou a editora também, tem tudo isso, né? Agora me diz uma coisa, assim, por que o título? Então, eu sei, eu tô te interrompendo aí. Mas assim, primeiro vamos falar do penúltimo, então, do Rinoceronte, que isso me chamou muito. Por que o título? Ou, assim, tem uma temática específica? Me fala um pouquinho desse livro. Tem. Então, eu sou uma pessoa que a vida inteira eu fiquei muito intrigada com essa questão do osso. E, ultimamente, a ciência, olha lá, de novo, a ciência, né? Ela tem feito muitos avanços. Então, assim, a partir do esqueleto de um animal ou de um ser humano, às vezes o esqueleto tem 4.000 anos, 6.000 anos. A ciência consegue saber, né? Se era um homem, se era uma mulher, do que se alimentava, se
fazia trabalho pesado, se não fazia, uma série de coisas a partir do osso. E eu tenho visto que até ultimamente, se eles encontram o crânio, né, eles conseguem fazer uma reconstituição da face, inclusive da cor dos olhos, do cabelo, que é a coisa mais louca do mundo. Então você fica pensando, gente, tá tudo isso no osso. O osso é essa última coisa que sobra, né? A pessoa morre, vai embora, as células, a carne toda se decompõe, mas fica o osso, né? O osso pode durar 6.000 anos depois que a pessoa morre. E nele está registrada muita coisa a respeito daquele ser humano ou a respeito daquele animal. É como se fosse um arquivo que registra muito da história daquele ser. Porém, não tudo, né? Porque você pode descobrir que é uma mulher, que é uma mulher que fazia trabalho pesado, provavelmente uma escravizada, que era... você pode até descobrir a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, mas você não sabe o que ela pensava, o que ela sonhava, quais eram os desejos, né? Então, a personalidade. Então, tudo isso que também faz uma pessoa, tudo isso se perde de alguma maneira, né? Depois que a gente morre, e a gente não sabe para onde vai, né? O que acontece com essa outra parte que também faz uma pessoa. Então você traz uma reconstituição, então. Você faz tipo uma reconstituição. Então você faz tipo uma reconstituição, só que da parte invisível, seria isso. Ele fala disso, esse livro, fala dessa questão da morte, né? E disso que permanece, o que é permanente, o que não é permanente, aonde vai a impermanência. E tudo em forma de poesia. Mas assim, são vários poemas ou um poema só? Esse livro, ele tem, acho que 52 poemas. Ele tem Lê mais um de 50 para nós poemas. aí. Lê um para então, nós. Eu vou ler um que eu acho que ele é bem emblemático disso que eu falei, né? Só que agora eu descobri Descobriu onde está a página aí? O nome desse poema é Ossada, página 63, achei. Ossada. Legal. Então já tem a ver também com o título do livro, né? Ossada. Com o título do livro. Boiou na superfície a terça parte do húmero. Mais adiante ressurgiu metade do rádio. O fragmento de um corpo de ilho solitário apareceu grudado num pedaço de fêmur. Emergiu impávida uma tíbia partida e, por fim, erguida uma fíbula fraturada. Quem está desaparecida torna-se ossada, filha, mulher, irmã, só depois de exumada. Entranhada no osso, a história do karma, mas não o sonho, que tem que ser içado das profundezas do oceano paralisado. Marinheiro conduzindo o navio fantasma. Então, aqui eu falo de diversos ossos do corpo humano, né? Rádio, úmero, ilho, porque são todos nomes maravilhosos. Eu adoro esses nomes. Na minha poesia, muitas pessoas já falaram isso, na minha poesia tem um toque, assim, da biologia, né? Isso que eu ia falar, Apesar de eu não ter formação nessa área, a formação que eu tenho nessa área é do ensino médio, né? Então, é uma formação básica só. Mas eu tenho um certo fascínio e acaba aparecendo, sim, na poesia. E aqui, essa questão da nomenclatura dos ossos, né? E uns ossos que aparecem sempre partidos, quebrados, e então uma pessoa que foi desaparecida e uma mulher, né? Então, por que essa pessoa está desaparecida, né? Então, quem está desaparecida torna-se ossada. Filha, mulher, irmã, né? Ela torna-se alguém amado por alguém só depois que a gente exuma aqueles ossos, né? Deve saber quem é. Talvez consiga, né? Identificar quem é. Então, tá tudo ali no osso, mas não o sonho, né? O sonho tá perdido nesse oceano paralisado. Tem em mim todos os sonhos do mundo, né, Fernando Pessoa? É isso aí. Bom, e o outro agora? O outro é o frágil, né?
Furagem, Também né? saiu esse ano. O Furagem, ele já tem uma pegada diferente, né? O Ossatura, eu acho que ele é bem lírico, assim, né? Ele fala de uma observação da realidade, dessa reflexão filosófica sobre a morte e tudo mais. O Furagem, ele é mais forte, ele tem uma linguagem mais forte, mais política, então fala um pouquinho dessa questão da mulher também, né? Como que a mulher é vista, julgada, às vezes, pela aparência. E também em relação ao social, né? Tem umas questões sociais que aqui são mais fortes do que no Satura. Entendi. Mas é aí que está o interessante, né? Você fala muito sobre a mulher, mas Eu? você pertence a um grupo mulheril, né? Eu queria que você explicasse um pouco disso para nós. Então, em 2017, algumas escritoras, até já consagradas, como a Maria Valéria Rezende, a Conceição Evaristo, a Alice Ruiz, participando de vários eventos, assim como a Flip, perceberam que nem sempre nas mesas havia uma representação equilibrada entre homens e mulheres. Muitas vezes, nesses eventos, você tem mais homens falando do que mulheres. E começou essa discussão, então, por que não trazer mais mulheres e tal? E daí alguém, um outro escritor, disse numa discussão dessa, mas não é que as mulheres não são convidadas para esses eventos, é que elas não escrevem. Piorou, né? Elas não Piorou tudo. escrevem na mesma quantidade. E daí a Maria Valéria Rezende falou assim, e outras, né, escritoras, não, então vamos fazer esse levantamento das mulheres que escrevem no Brasil. E criaram, no Facebook mesmo, um grupo que se chama Mulherio das Letras, e que já teve vários encontros nacionais. O primeiro encontro nacional foi em 2017, em João Pessoa. Depois, em 2018, daí, a partir de 2018, que eu comecei a ir aos eventos, né? Eu entrei no grupo em 2017, mas depois do evento da Paraíba. Então, a gente tenta se articular, é um movimento feminista, literário feminista, que não tem, ele preza pela horizontalidade, né? Então, a gente busca não eleger, assim, líderes, né? A gente busca desenvolver ao máximo os grupos regionais, e a gente trouxe isso, então, para o Mato Grosso também, né? Então, a gente tem aqui o Mulherio Mato Grosso, com escritoras daqui. E dentro do Mulherio Mato Grosso, a gente tem um coletivo, que se chama Coletivo Literário Maria Taquara, que o nosso objetivo principal é incentivar a outra, né? Para que a nossa produção aumente cada vez mais e a gente consiga se inserir cada vez mais no mercado literário. E tem funcionado, né? A gente tem conseguido esse fomento. A gente tem Isso que eu ia te perguntar, falei assim, mas, por exemplo, esse grupo, né, Coletivo Literário Maria Taquara, ele foi bem recebido em Mato Grosso? Vocês tiveram uma restrição? As próprias mulheres toparam de imediato, também tiveram uma certa restrição? Como é que foi esse processo? Não, eu acredito que foi sim bem sucedido. A gente já teve por exemplo, a gente teve um número especial na revista Piché para o Coletivo Literário Maria Taquara, que daí a gente colocou também mulheres do Mulherio Nacional, né? A gente tinha lá uma parte das páginas reservadas a mulheres. A gente fez tipo uma chamada, né? Abriu chamada para o Mulherio Nacional e também a gente publicou os nossos trabalhos aqui, o pessoal do coletivo, né? Nessa revista. E a gente tem sido chamado, né? A gente tem sido chamada para participar. Marli Walker, né? Esteve aqui, ela também é minha companheira de coletivo, né? Então a gente está se inserindo. Eu não vejo assim que tenha havido uma resistência
da sociedade. Às vezes tem alguma brincadeira, né, meio de mau gosto, que diz assim, é o clube da Luluzinha. Uma certa incompreensão, né? Porque o que a gente, não é que a gente queira excluir os homens, mas é que a gente parte do pressuposto que os homens já têm muita... Já tem seus grupos, já tem seu grupo do Bolinha. Já tem os grupos, as redes estabelecidas, então nós mulheres temos que também formar as nossas redes para que a gente tenha uma representação mais equilibrada, né? A gente não quer tomar o lugar totalmente dos homens, mas a gente quer ter uma representação mais equilibrada no mercado literário. Entendi. E você acha que o papel da mulher hoje mudou muito na questão literária do que, por exemplo, nos anos 90? Vamos para a gente não ir tão longe. Então, eu acho que vem mudando, né? Eu acho que principalmente as editoras independentes são muito responsáveis por esse aumento da produção, né? Aumento da publicação de mulheres, porque é principalmente as editoras independentes que publicam mulheres. As grandes editoras ainda focam naquela coisa do mercado, então a grande maioria dos escritores são homens, brancos, de classe média, né, héteros. As editoras independentes que cresceram muito nesse tempo acabaram dando espaço para outros grupos, né? Que isso foi muito bom, né? Abriu mesmo, vamos dizer assim, abriu mesmo as páginas, né, da vida aí para muitos, né? Divanise, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também faz parte do site, né? Que é uma revista também digital, que é o Ruído Manifesto. Aí eu andei fuçando um pouquinho, porque eu confesso que eu não conhecia muito o Ruído Manifesto, e aí eu fui pesquisando, mostrando por que ruído. Porque, assim, para mim, ruído é aquele erro de comunicação. Houve ruído na comunicação. Por que ruído manifesto? Então, eu não estou no grupo desde o seu início, né? Quando eu entrei na revista, ela já tinha mais ou menos 1 ano. Ela tá fazendo agora, acho que um pouco mais de 3 anos, né? Então, assim, não sei, talvez o que eu diga aqui não seja exatamente a origem do título, né? Mas, assim, tem a ver com essa questão de fazer barulho, né? Vamos fazer barulho em Mato Grosso, vamos fazer ruído, e de uma maneira manifesta, né? Vamos nos manifestar. Então, era mais ou menos isso que os idealizadores queriam no começo. E todos os editores, a revista hoje acho que tem 7 ou 8 editores, é bastante gente. Eles ou nasceram em Mato Grosso ou eles vivem em Mato Grosso. Então, no meu caso, por exemplo, eu não nasci em Mato Grosso, eu nasci em São Paulo, mas eu vivo em Mato Grosso já há quase uma década, né? Há mais de uma década, porque para Mato Grosso mesmo eu vim em 2009. Então, um pouquinho mais de uma década. E tem, por exemplo, tem o Matheus Gumenin Barreto, que ele nasceu em Cuiabá, mas está fazendo doutorado em São Paulo, né? Então, tem alguns que nasceram aqui, mas não estão aqui, mas tem que ter algum tipo de raiz com o Mato Grosso, a gente faz questão disso, porque é uma revista sediada em Mato Grosso, que a gente tenta fazer uma ponte, tanto tornar mais conhecido os escritores de fora, tornar mais conhecidos aqui pelos nossos escritores, quanto tornar os nossos escritores mais conhecidos fora. Só uma coisa que eu queria falar rapidinho, porque a gente teve uma perda muito, muito triste, né? No dia 30 de julho, a gente perdeu o idealizador da revista, que foi o Rodivaldo Ribeiro, jornalista, escritor. Então, a gente ainda está nesse processo de assimilar essa perda, né? E a gente tem tentado seguir com o trabalho, até porque a gente acha que era isso que ele ia gostar realmente, né? Então, só uma pequena homenagem aqui para o Rodivaldo Ribeiro. Que bom, a gente fica muito feliz quando há uma continuidade, né? Porque aí a gente deixa claro que não foi em vão, né? Isso é muito bom, viu? Parabéns ao grupo.
a revista é muito bonita, eu entrei, eu pesquisei, né, eu li várias poesias, né, então assim, é muito bacana o projeto e o trabalho. Nós estamos conversando aqui com a escritora, poeta, contista Divanise Carbonieri, ela está aqui falando conosco diversos assuntos, né, ela já apresentou os 2 livros dela que ela publicou nesse último ano, de poesias, mas eu queria que ela falasse um pouco do livro, que ela saiu um pouco fora aí da poesia e foi para os contos, Ah, né? sim. Que é, deixa eu ver aqui se está aqui. Passagem estreita. Exatamente. Eu E agora, queria, é, eu queria ver assim, como que foi esse processo de mudança de poema para conto, se houve algum estranhamento, e o que fala esses contos, né? então, aqui agora você me pegou numa saia justa que eu não tenho aqui a capinha para mostrar, né? Mas o que eu esqueci, eu acho, de pegar o de conto, só peguei o de poesia. O nome dele é Passagem Estreita. Tem 19 contos. Todos os contos têm protagonistas mulheres. E daí também esse título, Passagem Estreita, tem um pouco a ver com essa questão da vagina, né? Que a vagina é a nossa passagem para este mundo, né? Todos nós viemos para esse mundo através da vagina, através desse canal estreito, ou pelo menos simbolicamente, né? Porque alguns nasceram de Uhum. cesariana, mas assim, simbolicamente, Alguns fizeram o caminho contrário. simbolicamente é a mulher que nos traz para esse mundo, né? Todos nós nascemos de mulher, não tem outro jeito de nascer. Certo. E todas as personagens, elas estão passando por passagens, por situações difíceis. É o que eu imaginei. É, algumas vão conseguir uma superação, outras não, né? Então tem essa questão de passar por situações bem difíceis. Eu, na verdade, o meu desejo desde sempre era escrever narrativa, né? Tanto é que agora eu tenho um desejo muito grande de escrever um romance. Ainda não aconteceu, né? Mas espero que aconteça. Eu terminei agora um outro livro de contos que vai sair talvez esse ano, o ano que vem, não sei, mas já tá pronto. Mais do que a poesia, né? Eu acho que a poesia é algo assim mais direto para mim, que tem mais a ver com o meu modo de pensar o mundo. Então, ela me dá mais prazer enquanto eu estou escrevendo. Porém, a narrativa ela é mais difícil, ela é mais dificultosa para mim. Porém, quando ela está pronta, quando eu terminei o livro de contos, a satisfação que eu senti foi muito maior do que quando eu terminei os livros de poesia, né? Parecia assim, passei por essa passagem estreita, consegui. E eu acho que Que as mulheres bacana. precisam narrar. Aqui em Mato Grosso, a gente tem uma tradição de mulheres poetas maravilhosas, excelentes poetas. Nem vou nomear porque seria uma injustiça, vou deixar várias de fora. Porém, na prosa, a gente está entrando, eu sinto agora, a gente teve a Teresa Albuez, que escreveu vários romances, mas depois essa questão da prosa, da narrativa, ficou um pouco solta. Então, agora, Marta Coco escreveu o livro de contos, escreve livro de contos, Marli Walker vai lançar o romance, então está tendo um esforço das mulheres de narrar. E é importante porque a gente precisa contar as histórias a partir da nossa perspectiva também, né? Não pode ter uma história única só dos homens, só os homens contando as histórias. As mulheres também têm que contar a partir da sua perspectiva. Tá certo. É muito bacana, né, ver uma autora bem dedicada mesmo a abrir espaço aí e a mostrar que existe, né, não abrir espaço, que existe o espaço, não é que é abrir espaço, né, existe o espaço e precisa ser preenchido esse espaço. Agora nós estamos chegando no final do nosso programa, mas a gente tem aquele momento que você indica uma obra de uma forma diferente, né? Então a gente já teve autora que cantou, teve gente que recitou. Eu estou muito curioso em saber o que você preparou para nós aí, qual é a referência do livro que você vai nos mostrar e de que forma você vai mostrar isso, né?
Olha, Alex, eu não vou fazer a maldade de cantar para o seu público, né? Porque com essa minha voz esganiçada, acho que não. Mas o livro que eu queria indicar é este aqui, da minha companheira de coletivo, que é a Marli Walker. Ah, o nome da Marli, às vezes a gente lê Walker, né? Mas ela Eu gosta do chamo de Walker, Walker. porque ela tem ascendência alemã, então a pronúncia alemã seria Walker, né? E então, para falar desse livro de uma maneira diferente, eu queria que as pessoas prestassem bastante atenção aqui na capa, que é uma capa maravilhosa, feita pela Elaine Caniato, da editora Carline Caniato. Que o que tem nessa imagem, né? A gente tem uma grande árvore e principalmente as raízes, né? Uma árvore que provavelmente já tem muitos anos, né? E tem essas raízes assim todas sinuosas, né? Que lembram o que também, né? Lembram a trajetória de vida de uma pessoa, porque a trajetória de vida das pessoas não é linear, né? É sempre sinuosa por vários caminhos. E é exatamente do que trata o livro, né? Traz a trajetória de uma mulher que sai do sertão do sul do país e vem para esse sertão do norte do Mato Grosso, né? Então, tem muito a ver também com a história do nosso estado, como o nosso estado foi criado, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, né? E a questão da árvore também é importante, não só no título Coração Madeira, porque já que ela vai para o nortão, tem toda essa questão da derrubada da mata para a ocupação, né? Mas também porque fala um pouco dessas comunicações que as árvores fazem umas com as outras através da raiz. A gente acha que árvore é uma coisa inerte, né? Que não, que está ali só parada, mas as árvores se comunicam umas com as outras. E ao mesmo, então é uma teia. As árvores fazem uma teia com as suas raízes embaixo da terra. E os seres humanos também, né? A gente está inserido nessa teia com os outros seres humanos e também com os outros animais, com os vegetais, né? Com as árvores e tudo mais. Então, é um livro maravilhoso de Marli Walker, que vai ser lançado dia 12 de agosto, virtualmente. Então, não percam. Muito bom. Ela teve aqui semana passada e a gente desvendou muitos mistérios desse livro e ela, não é para ir, não é para ir, spoiler, spoiler. Espero que eu não Mas tenha que dado nenhum bacana. spoiler, tá, Marli? Eu tentei não dar nenhum spoiler. Não, mas ficou excelente, excelente. Bom, e nós estamos aqui finalizando, né? Assim, foi um papo muito divertido, muito bacana. A gente sempre tenta engajar em vários meios aí o autor para mostrar que ele não é só o livro, né? Ele tem aí uma existência e essa existência sempre com muita luta, né? E você, agora eu vou te dar aí 2 minutinhos para você se despedir, falar um pouquinho, né? Falar o que você quiser. Como você diz, a palavra é tua. Então, muito obrigada, Alex. Gostei bastante de estar aqui com esse espaço, né? Obrigada pela oportunidade. Queria dizer para as pessoas que se interessam em adquirir os meus livros que é possível comprá-los nos sites das editoras. Então, a Ossatura do Rinoceronte, por exemplo, você compra no site da editora Patuá, é uma editora de São Paulo. Se você colocar no Google Patuá, editora Patuá, de Vanise, vai aparecer aqui a Ossatura do Rinoceronte para comprar. Os meus outros livros, que eu tenho 5 livros, os meus outros 4 livros você compra no site da editora Carline Caniato, que é aqui de Cuiabá. Eles têm lá, inclusive, uma página, se vocês colocarem o meu nomezinho no site deles, vai aparecer uma página com todos os meus livros. Vocês podem comprá-los individualmente, né, um a um, ou tem um combo promocional lá de 3 livros, para quem quer comprar mais de um. Tá? É só fazer um merchanzinho aqui. Mas muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Obrigada. Eu que agradeço. Lembrando que o nosso programa estará disponível aí no Facebook, depois ele vai para o YouTube, né, para a plataforma do YouTube e também do podcast durante a semana. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papo grandioso sobre mulher, sobre escrita, sobre poema, poeta e universidade, né? Então, assim,
Eu agradeço ao público que está aqui conosco pela TW Speed Top Cabo, canal número 8, Sinop Região, pelo Facebook, e que estejam com a gente todos os sábados a partir das 10 da manhã. E dizer que nas melhores plataformas já tem, de podcast, já tem algumas entrevistas que vocês podem ouvir quando quiser, no carro, à noite, e é bacana porque agora tem musiquinha, então assim, dá até para relaxar ouvindo um pouquinho esses nossos escritores brilhantes de Mato Grosso. Muito obrigado, Divanise, obrigado ao Marcos, que está lá no estúdio, obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Literoucos, até lá!